Sabe qual é a grande questão quando a gente fala de inovação? Não é só ter uma ideia genial. É como a gente organiza a criatividade, como a gente transforma essa busca por algo novo num processo que de fato funciona. Pois é, esse é o desafio. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça num modelo que promete uma resposta para isso. Olha só que perfeito para a gente começar. O Steven Johnson diz uma coisa que é matadora. Ele fala que inovação não é só dar um incentivo e esperar a mágica acontecer. Não. Ela vem de criar ambientes onde as ideias possam se conectar. Isso muda tudo, né? A inovação deixa de ser um raio que cai do céu e passa a ser o resultado de um processo, de um ambiente bem pensado. A pergunta de US$ 1 milhão, então, é: como é que se cria esse ambiente? E a resposta, ou pelo menos um caminho bem interessante, pode estar justamente aqui, no que a gente chama de vórtice da inovação. Pensa assim, ó, é como se a gente pegasse duas das metodologias mais poderosas que existem para desenvolver produtos, o Design Thinking e o Lean Startup, e pá, fundisse as duas, juntasse tudo num único fluxo contínuo. E o que é mais legal nisso tudo é justamente como ele pega o melhor dos dois mundos. Imagina só, de um lado, a gente tem o Design Thinking. Esse cara é o mestre em entender o problema. É ele que ensina a gente a ter empatia de verdade, a mergulhar fundo no que as pessoas precisam, no que dói nelas. Aí, do outro lado, vem o Lean Startup, que é tipo o campeão em testar a solução. Ele é todo sobre validar ideias rapidinho, sem gastar uma fortuna. O que o Vortex faz? Ele junta esses dois super-heróis. E o resultado é algo muito maior do que a soma das partes. Beleza, então. Vamos entrar nesse vórtice para entender como ele funciona na prática. A jornada toda começa com a fase 1, a descoberta. E aqui segura a ansiedade, porque o objetivo não é criar absolutamente nada ainda. É só entender. Entender o cenário do problema de uma forma que a gente nunca fez antes. E essa fase de descoberta tem 3 movimentos, ou 3 correntes, como o modelo chama. Primeiro, a gente vai contextualizar, depois empatizar e, por fim, sintetizar. Cada passo desse é fundamental para a gente chegar lá no coração do problema. E tudo, absolutamente tudo, começa com uma pergunta que parece simples, mas é crucial. Em qual campo a gente vai jogar? Onde a gente vai focar a nossa energia? É aí que entra o primeiro passo, contextualizar. A palavra-chave aqui é foco. Foco. Ninguém consegue resolver todos os problemas do mundo, né? Então, antes de sair pesquisando qualquer coisa, a gente precisa decidir qual pedacinho do universo a gente vai investigar. É tipo desenhar o mapa da nossa jornada antes de dar o primeiro passo. Ok, mapa desenhado, domínio definido. E agora? Agora o foco muda. A gente vira a nossa lente para as pessoas. E a grande pergunta passa a ser: beleza, mas como é que a gente entende de verdade quem são as pessoas que vivem nesse contexto? E é para isso que serve a segunda corrente, empatizar. Essa parte é o puro suco do design thinking. A ideia é esvaziar a nossa cabeça de achismo, sabe? Deixar as nossas suposições na porta e ir a campo para coletar uma montanha de informação sobre as pessoas. E não é só o que elas fazem, é o que elas sentem, o que frustra, o que elas sonham. É uma imersão total. Beleza, depois dessa imersão, a gente volta com um caminhão de anotações, de histórias, de sentimentos, é um caos de informação. E aí vem o desafio: como é que a gente organiza essa bagunça e encontra um sentido nisso tudo? Aí entra a terceira corrente, sintetizar. É aqui que a mágica acontece. A gente pega aquele caos todo de dados da empatia e começa a transformar em clareza. A gente processa, conecta os pontos até chegar no problema central. O resultado tem que ser uma definição de problema super clara, focada nas pessoas e que a gente consiga usar para trabalhar. Pronto! Agora sim, com um problema bem definido na mão, a gente está pronto para virar a chave. Entramos na fase 2, a criação. A pergunta muda completamente. Não é mais qual é o problema, e sim, beleza, como é que a gente resolve isso? E essa fase também tem seus movimentos. São 2 correntes. Primeiro, a gente vai hipotetizar, que é a hora de ter as ideias. E depois, a gente vai externalizar, que é a hora de tirar essas ideias da cabeça e torná-las reais. Então, o motor que move essa fase toda de criação é aquela pergunta que todo mundo adora. E aí, como a gente pode resolver isso? Quais são as ideias? Essa é a essência do hipotetizar. É a hora de abrir a porteira da criatividade. Brainstorming, posts para todo lado, a ideia é gerar um monte de ideias sem julgamento.
E o pulo do gato aqui é usar tudo aquilo que a gente aprendeu na fase de empatia para pensar em soluções que resolvam não só o que as pessoas pedem, mas também aquelas necessidades que nem elas sabiam que tinham. Ter um monte de ideias no papel é ótimo, mas e aí? Como é que a gente sabe se alguma delas funciona de verdade? Como a gente tira isso do papel? A resposta é externalizar. É agora que o Lean Startup chega com os 2 pés na porta. A meta aqui é construir a coisa mais simples e pequena possível. Um protótipo, um rascunho, o famoso MVP, que já permita a gente testar a ideia no mundo real. É para ver se a gente está indo na direção certa, sabe? Ok, a gente descobriu o problema, criou uma possível solução, e agora? Agora, o ciclo se prepara para fechar na fase 3, a validação. Chegou a hora da verdade. A hora de responder aquela pergunta que tira o sono de todo mundo. E aí, funcionou? E essa validação também tem 2 correntes finais. A gente vai primeiro sensibilizar, que é basicamente coletar os dados do nosso teste, e depois sistematizar, que é a hora de parar e aprender com esses dados. Então, beleza, a gente colocou nosso protótipo lá no mundo. Como é que a gente mede o que está acontecendo? Como a gente entende a reação das pessoas? É aí que entra o sensibilizar. Aqui, a gente vira uma espécie de detetive. O nosso trabalho é coletar feedback sobre o quão eficaz foi o nosso protótipo. Pode ser conversando com as pessoas, olhando as análises, monitorando o uso. A ideia é ficar sensível a cada sinal, cada coisinha que a pessoa usuária faz, para sacar o que está rolando de verdade. E, finalmente, depois de coletar todos esses dados, de observar tudo, a gente chega na última pergunta do ciclo. Tá, e o que a gente faz com tudo isso que a gente aprendeu? A resposta está na última corrente, sistematizar. Essa é a hora de sentar, respirar fundo e aprender. A equipe se junta e reflete sobre tudo o que descobriu. Nossas hipóteses estavam certas? O que a gente aprendeu que não esperava? E a pergunta de ouro, para onde a gente vai agora? Qual é o próximo passo? E é exatamente aqui, nesse ponto, que a verdadeira mágica do Vortex acontece. Porque esse próximo passo não é uma linha de chegada. Na verdade, é um novo ponto de partida. E aqui a gente entende o porquê do nome Vortex. Esse processo todo não é uma linha reta com começo, meio e fim, de jeito nenhum. Ele é um ciclo. O que a gente aprende lá no final, no sistematizar, pode jogar a gente de volta para qualquer etapa anterior. Talvez a gente precise redefinir o contexto, ou talvez empatizar de novo com um novo olhar, ou até mesmo gerar novas ideias. É um vórtex mesmo, que a cada giro, a cada volta, deixa a gente mais perto da solução ideal. Isso tudo deixa a gente com uma provocação para pensar. Quando a gente olha para os nossos projetos, para as nossas empresas, a pergunta que fica é: será que a inovação está sendo tratada como uma linha reta? Com aquela pressão de ter que acertar de primeira? Ou será que está sendo construído um vórtice de verdade? Um ambiente onde as ideias podem se conectar, onde errar faz parte do processo e a evolução é contínua. A resposta para essa pergunta pode literalmente definir o futuro de tudo que a gente cria.